Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado 7 de maio de 2022. E se você não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações ao lado para fortalecer e deixe seu like no vídeo. Para esse sábado separei 11 palpites com 2 opções em média de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você fazer seu investimento. Temos jogos aqui pelo Campeonato Alemão, Campeonato Italiano, Campeonato da Premier League e demais campeonatos. E se você deseja fazer um joguinho validando uma aposta, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora passando para os palpites desse sábado 7 de maio, começando daqui pelo Campeonato Alemão, segunda divisão, na partida entre Hamburgo e Hannover. Na classificação, a equipe do Hamburgo vem na quarta colocação com 54 pontos, ainda sonha com vaga no G2, divisão de acesso do Campeonato Alemão. A equipe do Hannover vem na 14ª colocação, não tem mais risco de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último jogo entre eles, o Hannover venceu em casa por 1-0. As odds abriu aqui a 1.30 para a equipe da casa. Como primeira opção de aposta, vou deixar aqui para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu 2,5 em 4 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu 2,5 apenas em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 2 gols e meio como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar Hamburgo para vencer a 1.30. Agora pelo Campeonato Italiano, na partida entre Torino e Napoli. Na classificação, é o 10º colocado contra o 3º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias e 3 empates. A equipe visitante venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último jogo entre eles, a equipe da Napoli venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 3.60 para a equipe da casa, 2.05 para a equipe visitante. Para esse jogo, vou deixar aqui um palpite para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam, também é uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu ambas marcam em todos os jogos. Você pode pegar 1 gol e meio na linha de gols, ou ambas as equipes marcam, também é uma boa opção para essa partida. Agora pelo Campeonato Alemão, divisão principal, na partida entre Freiburg e Union Berlin. A equipe do Freiburg vem na quarta colocação com 55 pontos. A equipe do Union Berlin vem na 7ª colocação com 51. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, venceu 4 e empatou 1. A equipe visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último jogo entre eles, ficaram no 0-0 na casa do Union. As odds abriram aqui a 1.95 para a equipe da casa, 4.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Freiburg, bateu 2,5 em todos os jogos. A equipe do Union Berlin nos últimos 5 jogos realizados, bateu 2,5 em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio, como primeira opção de aposta. Ou se você preferir, pode pegar também ambas as equipes marcam nos últimos 5 jogos da equipe do Freiburg, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do Union Berlin nos últimos 5 jogos realizados, bateu ambas marcam também em 4 oportunidades. Como primeira opção de aposta, acima de 2 gols e meio. Como segunda opção de aposta, ambas as equipes marcam. Agora na partida entre Greuther Fürth e Borussia Dortmund. Na classificação é o 2º colocado com 63 pontos, contra o último colocado já rebaixado com 18 pontos em 32 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 empates e 2 derrotas. A equipe visitante nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, o Borussia venceu em casa por 3-0. A odds abriu aqui a 1.30 para a equipe do Borussia, que acredito que tem chances de vencer essa partida. A equipe do Borussia que vem com uma equipe bem alternativa para esse jogo. Vou deixar aqui para vocês na linha de gols apenas o nosso palpite para esse sábado como primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio.
como segunda opção de aposta, um palpite mais arriscado acima de 3 gols e meio. Agora passando aqui na partida entre Hoffenheim e Bayer Leverkusen. Na classificação é o terceiro colocado com 58 pontos. A equipe do Hoffenheim vem na oitava colocação com 46. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 empates. A equipe visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último jogo entre eles, ficaram no 2-2 na casa do Leverkusen. A odds abriu aqui a 3.20 para a equipe da casa, 2.05 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Hoffenheim, ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Leverkusen nos últimos 5 jogos realizados ambas marcam em 2 oportunidades. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, ambas marcam em 3 oportunidades. No último jogo bateu 2-2 para a equipe do Leverkusen. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Ou, se você preferir, pegar acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui na Premier League, na partida entre Chelsea e Wolves. Na classificação, a equipe do Chelsea vem na terceira colocação com 66 pontos. Vencer essa partida garante vaga na Champions League da próxima edição. A equipe do Wolves vem na oitava colocação com 49 pontos em 34 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe do Chelsea, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Wolves vem de 4 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, ficaram no 0-0 na casa do Wolves. As odds abriram aqui a 1.33 para a equipe da casa. Vou deixar aqui em palpite para vocês como primeira opção de aposta, Chelsea para vencer. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols como segunda opção de aposta, acima de 1 gol e meio. Agora passando pela La Liga, na partida entre Atlético de Bilbao e Valência. Na classificação, o Bilbao vem na oitava colocação com 51 pontos. A equipe do Valência na 10ª colocação, praticamente cumprindo tabela nesse campeonato. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bilbao, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Valência empatou 2 e perdeu 3 nos últimos 5 jogos. No último jogo entre eles, o Valência venceu em casa por 1-0. As odds abriu aqui a 1.53 para a equipe da casa. Vou deixar aqui um palpite para vocês apenas na linha de gol como primeira opção de aposta, acima de 1 gol e meio. Ou, se você preferir, pegar Bilbao para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa, o Bilbao venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Valência, jogando fora de casa, venceu apenas 1 nos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 2. Vou deixar aqui 1 gol e meio como primeira opção de aposta. Ou, se você preferir, pegar Bilbao para vencer. Agora voltando pela Premier League, na partida entre Brighton e Manchester United. Na classificação, a equipe do Manchester vem na 6ª colocação com 58 pontos. Já dificilmente vai conseguir essa vaga para a Champions League, já que o Arsenal está na 4ª colocação, 5 pontos a mais que o Manchester United. O Manchester apenas tentando garantir vaga na Liga Europa da próxima edição. A equipe do Brighton vem na 9ª colocação com 44 pontos em 35 partidas, praticamente cumprindo tabela nesse campeonato. Nos últimos 5 jogos da equipe do Brighton, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Manchester vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Manchester United venceu em casa por 2-0. As odds abriram aqui a 2.70 para a equipe da casa. Já mostra que não é um jogo tão fácil para a equipe do Manchester United, que abriu aqui a 2.60. Vou deixar aqui um palpite para vocês como primeira opção de aposta, 1 gol e meio. Ou, se você preferir, pegar Brighton com empate. Nos últimos 5 jogos da equipe do Brighton, jogando em casa, empatou 2 e perdeu 3. A equipe do Manchester United vem de 4 derrotas seguidas jogando fora de casa. Você pode pegar 1 gol e meio como primeira opção de aposta, ou casa com empate. Agora passando aqui pela divisão inferior, segunda divisão do campeonato alemão, na partida entre Schalke 04 e Santa Pauli. Na classificação é o líder do campeonato com 59 pontos, contra o quinto colocado com 54 pontos, a equipe do Santa Pauli, que ainda sonha com vaga na divisão principal do campeonato alemão.
Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Santa Paula vem de 3 empates e 2 derrotas. No último jogo entre eles, a equipe visitante venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1.53 para a equipe da casa, 5.25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados, bateu ambas marcam também em 4 oportunidades. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, bateu ambas marcam apenas no último jogo realizado, 2-1 para a equipe do Santa Paula. Eu vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Ou, se você preferir, pegar acima de 2 gols e meio na linha de gols. Agora passando aqui pelo campeonato da Premier League, na partida entre Liverpool e Tottenham. Na classificação é o segundo colocado com 82 pontos. A equipe do Liverpool brigando cabeça com cabeça contra a equipe do Manchester City. O Tottenham vem na quinta colocação com 61 pontos em 34 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Tottenham vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. No último jogo entre eles, ficaram no 2-2 na casa do Tottenham. As odds abriram aqui a 1.45 para a equipe do Liverpool. Essa odd está muito baixa para essa partida. É um palpite bem arriscado, já que a equipe do Tottenham vem fazendo uma sequência muito boa de jogos nas últimas partidas. Vou deixar aqui para vocês um palpite de ambas as equipes marcam, como primeira opção de aposta, ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Passando para a próxima e última tip, na partida entre Real Betis e Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Na classificação, o Barcelona vem na segunda colocação com 66 pontos. A equipe do Betis vem na quinta colocação com 58 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Betis, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Barcelona vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo entre eles, o Betis venceu fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 3.0 para a equipe da casa, 2.25 para a equipe visitante. A equipe do Barcelona que vem com uma equipe bem alternativa para esse jogo. Vou deixar aqui um palpite para vocês como primeira opção de aposta para botar numa dupla ou numa tripla acima de 1 gol e meio. Ou, se você preferir, pegar casa com empate. Agora vamos para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado, 7 de maio de 2022. Começando aqui, galera, na tripla. Selecionei aqui para vocês Chelsea e Wolves acima de 1 gol e meio, abriu aqui a 1.28. Atlético de Bilbao e Valência acima de 1 gol e meio a 1.33. E Greuther Fürth e Borussia Dortmund acima de 2 gols e meio, abriu aqui a 1.33. Essa tripla gerou um DD de 2.28. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$228. Agora voltando aqui, galera, selecionei aqui para vocês uma quadra, agora uma quadra aqui bem arriscada, galera, totalizando aí 1%, 2% da sua banca. Você pode pegar aqui Real Betis e Barcelona, ambas as equipes marcam, abriu aqui a 1.50. Freiburg para vencer, a equipe do Union Berlin. O Freiburg, que na minha opinião, na minha visão, é uma equipe bem qualificada, jogando em casa, geralmente faz bons jogos, boas partidas e tem totais chances de vencer a equipe do Union Berlin, que vem em decadência nos últimos jogos. Abriu aqui a 1.95. Brighton com empate. O Manchester United que vem com a equipe bem alternativa para esse jogo. Vou deixar aqui Brighton com empate. O Manchester United que nos últimos 5 jogos, se não me falha a memória, foram 4 derrotas seguidas. Abriu aqui a 1.50. E Bayer Leverkusen para vencer a equipe do Hoffenheim. O Bayer Leverkusen que jogando fora de casa se expõe bastante. E na minha visão tem totais chances de vencer a equipe do Hoffenheim. Só totalizando para vocês, galera, 1% ou 2% da sua banca. Essa ODD aqui do Bayer Leverkusen a 2.05. Essa quadra gerou um ODD de 8.99. Simulei R$10 para você e terá um retorno máximo de R$89. Só lembrando, galera, totalizando 1% ou 2% da sua banca, de acordo com sua banca, beleza, galera? É isso aí, pessoal, obrigado a todos, boa sorte para nós. Curte nosso vídeo, compartilha, ajuda nós aí, galera, e fui!